Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos comparar dois eventos da Bíblia. O que aconteceu na Torre de Babel e o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas e o que tem a ver a Torre de Babel com o dia de Pentecostes, narrado lá em Atos 2? Você sabe dizer? Deixe nos comentários a sua interpretação, mas antes, assista o vídeo até o fim, ok? Torre de Babel. Essa expressão não aparece no Antigo Testamento. É um termo muito usado para descrever a torre construída pelos primeiros habitantes na planície de Sinar. O que aparece na Bíblia é o seguinte: por isso se chamou o seu nome Babel. A Torre de Babel era provavelmente um tipo de zigurate, uma espécie de templo pagão antigo que era muito comum lá na Babilônia. E esse templo era cheio de escadas. Então, depois do dilúvio, o ser humano revela novamente a sua intenção negativa contra o Criador, contra Deus. Motivado pelo quê? Motivado pelo orgulho e pela arrogância. Então, todas aquelas pessoas estavam reunidas por uma causa pecaminosa que contrariava a vontade de Deus. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Porém, o resultado foi totalmente oposto ao esperado. Eles foram totalmente dispersos por toda a terra. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. As variedades de idioma, de cultura, de valores e os clãs começaram aqui, nesse ponto da história do homem. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali fundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A palavra Babel quer dizer portão de Deus, mas seu significado é confusão, mistura, uma mescla. E o que será que aconteceu com ela? Bom, uma tradição judaica diz que o fogo desceu do céu e a consumiu até os alicerces. Outra tradição afirma que ela foi derrubada pela força do vento. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. Bom, muitos séculos depois que Deus dispersou as pessoas em Babel, ele começa a unir novamente as pessoas lá no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia,
e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Essas pessoas eram judeus que vieram de países que formavam um círculo em volta do mar Mediterrâneo. Muitos desses povos podiam falar o grego popular, o grego koiné, mas também falavam as suas línguas nativas. E justamente nestas línguas nativas é que eles ouviam os discípulos falarem com eles. Então, vejam só, enquanto que o movimento da Torre de Babel é de subir, é de sair da terra para alcançar os céus por suas próprias forças e próprios méritos, já lá em Pentecostes, nós temos um movimento que sai do céu para alcançar a terra. Enquanto que em Babel, nós temos um movimento causado e motivado unicamente pelo ser humano, pelo homem, pela sua autonomia e independência de Deus. Lá no dia de Pentecostes, o movimento é causado pela ação do Espírito de Deus. Enquanto que em Babel, o Senhor desce para confundir as línguas, espalhar os povos. Já lá no dia de Pentecostes, lá na cidade de Jerusalém, o Senhor também desceu, através de quem? Do Espírito Santo, mas para desconfundir e unir a igreja através do seu nome. No livro de Gênesis, capítulo 11, nós vemos uma unidade que foi desfeita por causa do pecado e virou uma fragmentação, uma grande variedade de grupos linguísticos e étnicos. Porém, lá no dia de Pentecostes, vai ser ao contrário. Toda a diversidade de língua vai ser anulada quando eles falam línguas desconhecidas, e essas línguas desconhecidas são interpretadas e todos acabam entendendo e se unindo através do Espírito Santo. Então, isso significa que a unidade humana, independente de Deus, é uma maldição, é destruição e não chega a lugar nenhum. E a diversidade humana, quando atingida pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, ela tem uma unidade extraordinária que traz a ação do reino de Deus na terra. É por isso que na Igreja de Cristo, aquilo que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. A grande diversidade da Igreja certamente será abençoada pelo fator unificador de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo unir as pessoas de diversas raças, de diversas classes sociais em um só corpo, o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. E ao contrário de Babel, lá no Pentecoste, no dia de Pentecoste em Jerusalém, temos o esforço perfeito do Senhor, trazendo do alto e com clareza a sua presença para com o mundo todo. Por hoje é só. Até mais.